Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Marcos, capítulo número 15. Marcos, capítulo número 15. Às vezes eu acho que algumas pessoas que nos visitam, 2, 3 domingos, devem dizer assim: esse pastor, eu acho que ele não conhece a Bíblia não, que ele só prega em Marcos. Imagine se tivesse chegado aqui há 3 anos atrás, né? Porque a gente estava começando. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Preste atenção. Desde o capítulo 11 de Marcos, temos acompanhado a última semana de Nosso Senhor, antes dele ser finalmente crucificado. Já tratamos de como ele lidou com as questões pecaminosas que estavam acontecendo na religião da época, nos capítulos 11 e 12. Tratamos no capítulo 13 sobre seu sermão profético no Monte das Oliveiras, onde ele deixa claro como será a sua segunda vinda a este mundo, não mais como servo sofredor, mas agora como juiz. No capítulo 14, o capítulo mais longo do livro de Marcos, acompanhamos uma série de acontecimentos importantes no desenrolar da sua missão, como o pacto de traição, o jantar de Páscoa, a ceia do Senhor, a traição de Judas, a negação de Pedro, o Getsêmani, a prisão de Nosso Senhor e o julgamento sofrido nas mãos de autoridades religiosas e políticas iníquas. No capítulo 15, encontramos mais atos contra Cristo, como ser julgado por um juiz iníquo, trocado por um bandido, açoitado e cuspido, zombado e crucificado. Então chegamos agora, meus irmãos, no capítulo 15, às últimas horas de Nosso Senhor agonizando na cruz. E é isso que eu quero ler com vocês agora. Veja comigo os versos de número 33 a 38. Aliás, vamos até o 41. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, de uma vara, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam, e além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Oremos. Pai, rogo-te que nesse instante o Senhor nos dê graça, nos ajude a compreender e entender a tua palavra conforme está perante a nossa vista. Dai-nos um coração cheio da tua paz e de amor pelas Escrituras, para que possamos garimpar pepitas de ouro desse texto. Que não sejamos afobados hoje à noite, ó Deus, que não sejamos ansiosos para meramente querer receber as aplicações desse texto, mas que antes de tudo tenhamos gosto e prazer em aprender o que o Senhor registrou aqui para nós. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, tira toda a ansiedade dos nossos corações agora, faz-nos esquecer da hora e que assim possamos desfrutar do melhor da tua palavra para nós hoje à noite. Em nome de Jesus, gratos, todos nós digamos amém.
Hoje nós vamos falar sobre a morte de Cristo, que é a primeira parte desse texto. Meus irmãos, tudo o que lemos aqui nesse texto deve ser lido e considerado à luz da antiga profecia de Isaías, que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, 5. O castigo é exatamente o juízo de Deus. E a paz é o acesso, é a reconciliação que passamos a ter. Pois bem, é exatamente isso que a gente vai tratar nessa porção bíblica. A gente vai analisar toda essa porção bíblica em duas partes gerais, sendo a primeira negativa, a qual consideraremos hoje, e a segunda positiva, a qual consideraremos domingo que vem. E veremos isso, meus irmãos, analisando a morte de Cristo consumada em dois fatos vitais para o entendimento da vida cristã. Se você quiser entender toda a vida cristã, você precisa compreender esses dois fatos vitais que ocorreram nesse texto. Quais são estes fatos, pastor? Em primeiro lugar, a morte de Cristo consumada em juízo. A morte de Cristo consumada em juízo. Veja, indubitavelmente, é assim que devemos começar a entender o Calvário. Como juízo de Deus. Como o derramar da sua ira santa sobre aquele que tomou sobre si os nossos pecados, levando-os sobre o madeiro. Então, temos aqui nesse texto, nessa primeira parte, alguns elementos indicativos desse juízo total e absoluto. Quais são estes elementos que indicam o juízo de Deus nesse texto? Em primeiro lugar, veja comigo o verso de número 33. Chegando meio-dia, houve trevas. Grife essa palavra. Trevas sobre toda a terra até as 3h da tarde. Observe. Em primeiro lugar, o primeiro indicativo de juízo nesse texto, de que o Calvário revela o juízo de Deus, são as trevas. O meio-dia que Marcos fala aqui é a hora sexta que os judeus costumavam considerar. Quando ele diz meio-dia, ele não está apenas informando a hora, mas está chamando a atenção para o fato de que algo incomum, algo sobrenatural aconteceu, havendo escuridão sobre toda a terra, das 12h às 15h da tarde. Há uma discussão aqui entre os teólogos se toda a terra aqui se referia apenas à Judéia ou regiões próximas, ou se referia à terra toda, o planeta todo. Eu, particularmente, creio que foi o planeta todo. Por quê? Porque assim como o dilúvio, que foi em todo o planeta, estava acontecendo aqui algo de uma magnitude universal. Algo que alcançaria o mundo inteiro, o universo inteiro. Por isso eu creio que não foi apenas na Judéia, mas sobre todo o planeta Terra. É importante frisar também que isso aqui, essa escuridão da morte, na morte de Cristo, não foi um mero eclipse solar, como alguns teólogos liberais tentam incutir em nossas cabeças, subtraindo daí o elemento sobrenatural. Porque naqueles dias de Páscoa era lua cheia, não tinha como ter eclipse. Outros dizem que foi uma mera tempestade de areia. Mas a estação do ano era primavera e não dava para ter esse tipo de tempestade. Então, tudo aqui foi devidamente sobrenatural.
Essa escuridão do meio-dia às 15 horas da tarde foi sobrenatural. Na antiguidade, quando morria um rei, um imperador, um sábio, um filósofo, ou até mesmo um rabi, um mestre, alguém importante, acreditava-se que os deuses honravam a memória dessas pessoas com algum sinal extraordinário no céu. Por exemplo, a literatura rabínica registra que quando alguns mestres morreram, apareceram estrelas ao meio-dia no céu, estátuas choraram, raios e trovões aconteceram, até mesmo que o mar de Tiberíades se dividiu ao meio. Tudo como um sinal do céu que uma figura ilustre morreu na terra. Entre os romanos também há o registro de dois historiadores, Suetônio e Plutarco, dizendo que um cometa brilhou no céu por 7 dias. Por 7 dias, quando Júlio César morreu. Eles diziam que esses acontecimentos eram uma espécie de elogios divinos a tais figuras importantes, dizem os historiadores. Todavia, queridos irmãos, o sinal de trevas na morte de Cristo não era um elogio divino. Não era. Mas sim o juízo manifesto de Deus por meio da natureza. Impresso na natureza, de que ali ele estava presente como juiz, cumprindo exatamente o que foi profetizado em Amós, capítulo 8, versículo 9. O que é que diz em Amós, capítulo 8, versículo 9? Naquele dia, diz o Senhor, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Ou seja, aquela escuridão não era um elogio divino. Aquela escuridão era juízo de Deus. Aliás, se você fizer uma leitura das Sagradas Escrituras, você verá que em toda a Bíblia as trevas estão sempre ligadas a juízo divino, a juízo de Deus. É o momento em que Deus pune todo aquele que vive impiedosamente em rebeldia contra ele. Por exemplo, Deuteronômio 28, 29. Vocês andarão às palpadelas ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Serão sempre oprimidos e roubados durante todos os seus dias, e não haverá ninguém que os salve. Aqui Deus estava exatamente falando que se o povo de Israel andasse em desobediência, viriam tempos de trevas sobre eles. Este seria o juízo contra os filhos de Israel. Vocês devem lembrar também que em Apocalipse, capítulo 6, quando nosso Senhor quebra o 6º selo, o texto diz que haverá trevas sobre toda a terra, indicando que o dia da ira do Cordeiro chegou e que ninguém, absolutamente ninguém, escapará. Pois bem, as trevas aqui, nesse versículo que lemos em Marcos, significam o juízo de Deus. O juízo de Deus contra toda a impiedade humana. De que ali no Calvário ele estava castigando seu filho na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As trevas no Calvário apontavam mais especificamente para os meus e os seus pecados. Só houve trevas ali, porque pecadores, feito nós, existem. Segundo lugar, segundo indicativo do juízo de Deus no Calvário, talvez este seja o mais forte, o abandono de Deus Pai ao Deus Filho. O abandono divino. Veja o verso de número 34, por favor. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes?
Como tenho falado a vocês até aqui, não podemos ler estes acontecimentos contra nosso Senhor sem um olho no Antigo Testamento, porque aqui está o cumprimento de mais uma profecia. Salmo 22, versículo 1, onde o salmista escreveu: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras de meu gemido? Veja, estas palavras imediatas de Davi vão se cumprir total e cabalmente na cruz do Calvário, quando nosso Senhor nos revela quem de fato estava colocando tais palavras no coração do salmista. Era Cristo deixando pistas na história do que aconteceria com ele no futuro. Quando o texto diz um alto brado, o grito, o grego diz fonemegalê, que Jesus dá aqui, é a expressão máxima da total identificação de Cristo conosco em nossa separação de Deus por causa de nossos pecados. Os estudiosos dizem que a melhor forma de entender esse brado, Deus meu, por que me desamparaste? A melhor forma de entender este brado é à luz dos seguintes textos. Venha comigo, por favor, a Marcos 14, verso de número 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O abandono de Deus é exatamente o cálice, o qual Jesus estava tomando na cruz. Venha comigo para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 21. Deus meu, por que me desamparaste? Deve ser lido à luz desse versículo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Agora venha para Gálatas, por favor, um livro à frente. Gálatas, capítulo número 3, versículo número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Que é uma citação de Deuteronômio. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando você lê os versos dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É exatamente isso aqui, onde Jesus se fez maldito aos olhos de Deus, sendo pendurado no madeiro. Muito bem. Se você quer saber o que custou para Cristo morrer na cruz em seu lugar, custou ser separado do seu Pai. Porque ele estava sobrecarregado com os seus e com os meus pecados, levando sobre si as nossas dores. E dores ali, não se vitimize não, porque dores ali não é a dor na junta, não é a dor nas costas, não é a dor de cabeça. Não! Dor ali é exatamente as enfermidades da alma causada pelo pecado, o nosso pecado, nossa rebeldia, as enfermidades da alma, ou seja, Cristo estava levando sobre si, lá na cruz, cada pecado que cometemos diariamente contra Deus e contra a sua santidade. Cada pensamento pecaminoso, cada maldade de nossas almas, cada fofoca de nossos lábios, cada mentira da nossa boca, cada pensamento lascivo e imoral, tudo isso estava sendo castigado na cruz. Essas são as dores, as enfermidades da alma que Jesus estava levando lá. E isso custou o quê, pastor? Custou ele ser abandonado
pelo próprio pai. Esquecido, essa é a ideia do abandono ali. Esquecido, Deus virou as costas para seu próprio filho por causa dos nossos pecados. Por causa das nossas mazelas espirituais. Não importa se você é negro, não importa se você é branco, se você é alto ou baixo, gordo ou magro, feio ou bonito. Não importa. Todos os seus pecados custaram a Cristo a dor incomensurável de ser apartado de seu amado Pai, a quem desde toda a eternidade ele nunca se viu sem ele um só segundo. Nunca. Irmãos, a pior dor para Cristo não foi ser traído por Judas. Não foi ser abandonado pelos discípulos, trocado por Barrabás, absolutamente não. Ter apanhado, crucificado, ser cuspido, não. A maior dor para ele foi ser abandonado por seu próprio Pai por causa dos nossos pecados. Aqui está o terror do pecado humano. O terror do pecado humano, ser separado de Deus, apartado de Deus. Porque as vossas iniquidades é que causam separação entre vocês e o vosso Deus, é o que está escrito em Isaías. Quando eu leio um texto como este, meus irmãos, eu fico a me perguntar com toda a seriedade do meu coração: qual desculpa teremos naquele dia em que nos encontraremos face a face com Deus? Qual desculpa teremos naquele dia? Qual razão daremos para a nossa incredulidade? Qual razão daremos para nossos pecados não abandonados? Para nossas vontades pecaminosas que teimamos em alimentá-las segunda-feira após segunda-feira? Qual justificativa daremos que compense um cristianismo tão negligente, tão medíocre, tão baixo de nossa parte? Qual razão, qual explicação daremos? Se já é dolorido no coração ser abandonado por um pai humano, por um pai pecador, de quem esperamos amor, muito mais dolorido foi para Cristo ser abandonado pelo Pai que lhe deu todo amor, o mais puro e belo amor que alguém pode dar a outro. Este era o amor entre o Pai e Cristo. Entre o Pai e Cristo. E houve esse rompimento por aquele instante, por causa do meu e do seu pecado. A ponto de que em Isaías 53:10 está escrito: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, outro texto diz moer, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. John MacArthur foi feliz quando, comentando sobre esse texto, ele disse: o Pai estava no Calvário. O Pai estava no Calvário. Não vingando os que cuspirem seu filho, os que baterem seu filho. Não fazendo esse tipo de vingança. Ele estava lá no Calvário esmagando o seu próprio filho por causa dos nossos pecados. Esmagando. Há um texto, meus irmãos, venham comigo, por favor, a Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Versículos números 5 a 11. Eu creio que esse texto ele deve ser lido sempre olhando para o Calvário, sempre. Para o abandono do Pai a Cristo, o qual era resultado exatamente da sua obediência ao Pai e ao mesmo tempo dos nossos mais vis pecados. Verso de número 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte
e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, quando eu olho para esse texto, não é difícil entender o porquê, a razão de que o joelho de cada ateu vai se dobrar perante Cristo. De que a língua de cada descrente vai confessar Jesus como Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu leio esse texto e olho para o Calvário, o que ele passou no Calvário, sendo abandonado pelo próprio Pai, eu vejo que esse texto aqui vai obrigar homens e mulheres impenitentes, não arrependidos, descrentes, a se ajoelhar e confessar Jesus como Senhor. Porque ele foi obediente até a morte. E a morte dele não foi de graça. A morte de Cristo não foi de graça. Para uns, o evangelho tem cheiro de vida. Para outros, tem cheiro de morte. Cheiro de morte ali é exatamente cheiro de juízo. É quando a ira de Deus vai alcançar você. Vai alcançar a sua vida. Meus irmãos, olhem para tudo isso que está acontecendo no Calvário. Depois olhem para a raça humana de um modo geral. Olhem para a raça humana e vejam o porquê nosso Senhor virá uma segunda vez, agora como juiz. Como juiz. Ele não sofreu de graça ali no Calvário. Sua morte é salvação somente para aqueles que creem, mas sua morte também é juízo contra os que não creem. Contra os que não creem. Aí eu pergunto, a morte de Cristo, lá na eternidade, quando você fechar esses olhinhos lindos que Deus lhe deu, quando você morrer, a morte de Cristo lhe valerá como salvação ou como condenação? Quer saber como é um pouco do inferno? Quer saber como é um pouco do inferno? Está aqui. Acabamos de ler. Deus meu, por que me desamparaste? O inferno é a ausência do beneplácito, da graça e da misericórdia de Deus para todo sempre. Pastor, Deus não estará no inferno? Deus estará no inferno. Ele estará manifestando o atributo da sua ira. Por todo sempre, por todo sempre, por todo sempre. Manifestando o atributo da sua ira. Procurarão uma gota sequer de misericórdia e graça e não acharão. Uma gota sequer. Por quê? Porque zombaram daquele dia em que o Filho de Deus estava na cruz, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E não levaram isso em conta. Então nós temos a morte de nosso Senhor, o abandono de nosso Senhor como sinal de juízo no Calvário. Em terceiro lugar, nós temos zombaria, mais zombaria, como indicativo de juízo no Calvário. Veja comigo os versos de número 35 e 36. Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam, vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, colocando na ponta de um caniço, e deu-lhe de beber, dizendo, esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Preste atenção. Devido ao fato da pronúncia aramaica Eloi ser bem parecido com a pronúncia hebraica Eli, Marcos dá a entender que aquele público que estava perante a cruz confundiu-se e trouxeram à baila, na verdade, uma lenda judaica que havia naquela época. Qual era a lenda judaica? Os judeus daqueles dias acreditavam que Elias, o profeta Elias,
que não morreu, subiu numa carruagem de fogo para o céu, que Elias viria resgatar todo e qualquer judeu justo quando eles estivessem em dificuldade. Eles tinham essa lenda. Inclusive, o Ta'anit, que é um dos livros do judaísmo, o livro que trata mais especificamente sobre o jejum dentro do judaísmo, conta a lenda de um judeu que foi salvo da execução por Elias. Conta esta lenda. Então, a fim de ver esta cena acontecendo com Jesus, zombeteiramente, eles embebem uma esponja com vinagre e dão a ele. Este vinagre, não é o vinagre que a gente toma aqui hoje, certo? Era um vinho avinagrado que os soldados e os pobres bebiam naquela época. Era o pior vinho que tinha. Eu acho que hoje é o carreteiro, né? Acho que é o vinho carreteiro. Ou é o São Brás, não sei. Mas, naquela época, era o pior vinho que tinha. E eles embeberam uma esponja, botaram num caniço, que era uma vara. Isso mostra que Jesus estava numa cruz. A cruz estava um tanto elevada da terra, posição em que ele estava. E dá para ele beber. Alguns debates existem sobre se este foi um ato de amor ou de zombaria. Porém, majoritariamente, os comentaristas ficam com a segunda opção. E o contexto, de fato, alimenta essa ideia de que foi uma zombaria. Marcos, olhe para o texto, não nos diz se esse um deles que embebeu a esponja com o vinagre era soldado ou dos transeuntes. Mas tanto os soldados quanto os transeuntes estavam zombando e blasfemando de Jesus. Porém, Lucas, no capítulo 23, versículo 36, diz que foi um soldado. O que podemos perceber, irmãos, é que esta era uma tentativa de entorpecer os sentidos de nosso Senhor e prolongar sua estadia na cruz, a fim de que Elias viesse salvá-lo. Veja o que diz no final do verso de número 36. Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Porque se Elias só vinha salvar homens justos em apuros, logo, se Elias não viesse salvá-lo, então Jesus era só um impostor. Não era um homem justo. Eles usaram esta lenda para carimbar de uma vez por todas de que Jesus era apenas um impostor. Essa era a lógica deles. Então, olhando mais uma vez para o Antigo Testamento, encontramos aqui outra profecia se cumprindo. Outra profecia. Salmo 69, versículo 21, que diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Veja, no Calvário não há alívio. Não há uma gota de alívio no Calvário. Por todos os lados, nosso Senhor é vilipendiado, é humilhado, é zombado, é motivo de chacota e desrespeito. Não há ali uma gota sequer de amor para com Ele. Não há ali uma gota sequer. É o castigo. O castigo que nos traz a paz. Entretanto, olhe bem para Cristo aqui nesse texto. Olhe bem para Jesus. Olhe bem para a postura dele. Para a maneira como ele se comporta o tempo todo na sua cruz. Olhe para ele. Ele segue firme, cumprindo a sua missão. Ele veio a este mundo com uma missão. E ele segue firme. No Calvário a gente não encontra um Jesus reclamão, um Cristo reclamão da sua sorte, mas sim um Salvador que se mantém firme, focado, entendendo o que veio fazer aqui, obedecendo ao Pai até o fim. Seja qual for o preço, seja qual for a dor, seja qual for a sede que tenha que passar. Eis a pergunta: somos cristãos com este mesmo nível de compromisso? Com a vontade de Deus? Somos crentes com este mesmo grau de foco na vontade de Deus revelada nas Escrituras?
para a igreja. A gente deve tirar desse fato, irmãos, escute bem isso aqui que eu vou falar, é muito sério. A gente deve tirar desse fato que é melhor não ser cristão do que ser um cristão medíocre. Eu vou repetir isso aqui. É melhor não ser cristão do que ser um cristão medíocre, meia sola, meia boca. Por quê, pastor? Porque Cristo não é um salvador medíocre. Cristo não é um Senhor medíocre. Ele é um Salvador que foi até a última gota de sangue para prover salvação ao seu povo. Cada dia mais me convenço que são exatamente os crentes medíocres que sofrerão a vergonha de voltar da porta do céu sem poder entrar. Não porque eles seriam salvos por suas obras. Não. Mas porque sequer tentaram viver para Cristo com todas as suas forças. Sequer tentaram viver um cristianismo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua vontade, de toda a sua intensidade. Sequer tentaram. Se conformaram a um cristianismo medíocre, a um cristianismo tanto faz como tanto fez, a um cristianismo sem levar Deus a sério, sem levar as Escrituras a sério, sem levar a igreja a sério, sem levar os irmãos a sério, sem levar nada a sério. Aí quando a gente lê Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, quando Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ah, Senhor, mas em teu nome nós fizemos o quê? Profetizamos, nós curamos, nós fizemos isso e aquilo. Veja, dá-se a impressão de que são pessoas que foram na porta do céu, mas voltaram de lá para o inferno. O apóstolo Paulo tinha um grande medo, ele tinha um grande medo, um gigante medo. Será que nós temos esse mesmo medo do apóstolo Paulo? Sabe qual era o medo do apóstolo Paulo? Esse aqui, ó. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo número 9. Primeiro aos Coríntios 9. Verso de número 26 e 27. Assim corro também eu, não sem meta. Paulo tinha um propósito, tinha um alvo. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, agindo inutilmente. Dar golpes no ar é inútil. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu mesmo a ser desqualificado. Eu pergunto, você pode dizer junto com Paulo que este é o seu medo também? Ser reprovado? Ser desqualificado? Depois de tantos cultos, tanta leitura bíblica, tanta oração, jejuns, pregações, ainda ser rejeitado? Ter a entrada negada na porta do céu? Quantos dos que estão aqui não terão? Quantos dos que estão aqui entre nós não terão? Vão até lá na porta do céu, mas não vão entrar. Porque sequer tentaram viver à altura do Salvador que eles tinham. Sequer tentaram viver com o compromisso que Jesus tinha com a vontade de Deus. Sequer tentaram. Se conformaram a um cristianismo barato, a uma graça barata. Quantos dos que entram por estas portas, domingo após domingo, não voltarão da porta do céu direto para o inferno?
Aí eu pergunto, você entrará no céu ou voltará da porta? Que tipo de cristianismo você tem vivido? Quarto lugar, o quarto indicativo do juízo de Deus no Calvário. A morte. A morte. Verso de número 37, capítulo 15. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Expirou aqui morreu. Note, é importante frisar que Jesus não era pecador, nem se tornou pecador na cruz. Ele apenas foi considerado pecador pelo fato de carregar os nossos pecados, assim como nós não somos santos em si, mas somos considerados santos por Deus por carregarmos sobre nós a justiça de Cristo, a santidade de Cristo. Sendo mais claro, Jesus se vestiu com os nossos pecados para que nós pudéssemos, pela fé, nos vestir da sua justiça. Qual é o salário do pecado? O salário do pecado não é outro senão a morte. E foi este o preço que Jesus pagou na cruz. O preço dos nossos pecados. E não havia outra forma estabelecida pelo próprio Deus senão esta. A morte de um inocente por um culpado. Devemos lembrar, irmãos, que era assim que os homens eram perdoados no Antigo Testamento. O sangue de um inocente precisava ser derramado em favor dos pecadores. Daí a necessidade de sacrificar animais machos, sem qualquer defeito físico, para a expiação de pecados. Sempre foi assim, sempre. Vocês lembram qual foi o primeiro sacrifício de animais feito na Escritura para aliviar a vergonha das consequências do pecado do homem? Sabem qual livro foi? Venha comigo para Gênesis, por favor. Gênesis. Capítulo número 3. Verso de número 21. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Roupas de peles. Animais precisaram morrer para cobrir a vergonha do pecado cometido por Adão e Eva. E o primeiro a matar animais com este fim foi Deus. Deus foi o primeiro sacerdote. Daí a necessidade de sacrificar animais sem qualquer defeito. Estes animais apontavam para Cristo, no futuro, para Cristo. Daqui em diante, passando por Noé e se aprimorando na formação da nação de Israel, mais especificamente no livro de Levítico, a gente vai encontrar animais sendo sacrificados em prol do perdão e expiação dos pecados dos penitentes. Haviam haviam vários sacrifícios pelo perdão dos pecados, sendo um deles o mais conhecido de todos e talvez o que era considerado mais eficaz, porque era muito comum no dia da expiação. Qual era? Venha comigo, por favor, para Levítico. Levítico 16. Versículo número 15. Depois, porque eram 2 bodes que se trazia para o sumo sacerdote, depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Agora veja o verso número 20. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo, porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel,
todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Perceba, neste sacrifício, a gente encontra a descrição profética do que aconteceria com nosso Senhor. Jesus representa esse bode que vai ao deserto, que é conhecido como bode emissário, esse bode que vai ao deserto para morrer fora do arraial, assim como Jesus morreu fora de Jerusalém, fora das portas, como diz em Hebreus, levando sobre si a iniquidade do seu povo. Mas Jesus também é representado pelo bode que morre pelos pecados de todo o povo, de modo que Jesus morre por todos os pecados daqueles que creem. Então, não precisamos mais sacrificar animais. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, foi supremo, foi o sacrifício supremo de uma vez por todas para este fim, para a expiação dos pecados, ao ponto de que João Batista, no batismo de Jesus, olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6, Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Pois bem, sem o sacrifício de Jesus na cruz, seria impossível a gente se aproximar de Deus e contar com o seu favor, com sua graça, com sua misericórdia para todos sempre. Nossos pecados, sujeiras espirituais jamais deixariam isso. Entretanto, a minha ênfase hoje aqui no que tange ao sacrifício é a morte em si. A morte. Alguém precisar morrer. Entendem? Alguém precisar morrer. A morte de um inocente precisou ser executada para que os culpados, eu e você, fossem perdoados. O sangue de alguém precisou ser derramado. Ao ponto de que o escritor aos Hebreus vai dizer: porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém precisou morrer. Não foi o seu filho, não foi a sua filha. Foi o Filho de Deus. Ele está sofrendo o juízo da morte em nosso lugar, exatamente porque não somos inocentes. Marcos diz que ele deu um forte grito e expirou. Ou seja, Marcos não vai nos dizer qual foi esse grito em si, mas Lucas e João vão. Lucas 23, 46, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E em João 19, 30, Jesus disse: está consumado. E expirou. É o castigo, é a morte, é o preço mais alto que alguém pode pagar em resgate de outro, a morte. A morte. Eis aqui a razão porque devemos lidar diariamente com nossos pecados por meio de renúncia e arrependimento. Primeiro, porque eles são ofensivos a Deus, e segundo, porque eles são a causa de Cristo ter ido à cruz. É assombroso, irmãos, é assombroso saber que os nossos pecados fizeram Jesus morrer na cruz. É assombroso saber que cada pensamento lascivo, cada mentira, cada roubo, cada homicídio, cada adultério, cada gritaria, cada soberba, cada inveja, cada blasfêmia, cada idolatria, cada maldade, cada libertinagem, cada falta de juízo, cada desobediência aos pais, cada falso testemunho, cada pecado dos nossos corações. É assombroso saber que é por causa de tudo isso que sai de dentro de nós que Cristo foi à cruz. É assombroso. Pergunto, não é terrível saber que a nossa digital está lá na cruz? Não é terrível saber disso? Que a sua digital, a minha digital está lá na cruz?
Agora multiplique isso por 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas espalhadas mundo afora. 8 bilhões de pecadores na face dessa terra, desse planeta. Levaram o Filho de Deus à cruz. 8 bilhões levaram ao juízo divino. É profundamente lamentável, mas é um fato inegável. Nossos pecados levaram nosso Senhor à morte. O apóstolo Paulo testificou isso quando lembrou o que era o evangelho aos Coríntios. O que é o evangelho? Paulo vai dizer, 1 aos Coríntios 15, do 1 ao 3, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então ele diz, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. O que foi que você recebeu, Paulo? Paulo recebeu isso aqui, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí está, não sou eu que estou meramente dizendo coisas da minha cabeça. São as Escrituras que testificam isso, que Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A morte de Cristo é o juízo divino apontando para os nossos pecados. Em quinto e último lugar, a condenação profetizada nós temos como indicativo do juízo de Deus. A condenação profetizada, tanto em caráter imediato quanto futuro. A condenação imediata, a condenação profetizada, tanto em caráter imediato quanto futuro. Como assim, pastor? Volte comigo para Marcos 15, por favor. Veja o verso de número 38. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Eu creio que você já leu esse versículo muitas vezes e ficou se perguntando o que isso significa. O que exatamente isso quer dizer? Preste atenção. Haviam 2 véus no templo em Jerusalém. 2 véus. Primeiro, um véu externo que fazia separação entre o pátio de Israel e o santuário. O pátio de Israel era onde ficavam os homens. Este véu, segundo Flávio Joséfo, era uma tapeçaria com 24 metros de altura e 6 de largura, com desenhos de estrelas, luas, sóis, etc., indicando o céu. E este véu externo era o véu que o povo conseguia ver. Mas tinha um outro véu, o véu interno, que estava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, para quem não sabe, era um cubículo de 29 metros quadrados, onde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, no dia da expiação. Uma vez no ano apenas, para expiar os pecados do povo. Marcos não nos diz qual dos véus que foi rasgado. Mas há uma forte suspeita, por questões gramaticais, que tenha sido o véu do santuário. Por quê? A palavra véu aqui, no grego, é katapetasma. Katapetasma. E essa palavra, ela vai ser a mesma que o escritor aos Hebreus, eu vou só ditar os versículos aqui, nós não vamos ler. Hebreus 6, 9, 9, versículo 3 e 10, versículo 20. Onde todos esses textos tratam exatamente do véu do santuário. Do véu do santuário. Então, que o véu do santuário foi que se rasgou e, assim, proporcionou as 2 interpretações que nós temos acerca deste véu. Quais são as 2 interpretações? As 2 interpretações majoritárias quanto ao véu rasgado aqui. Primeiro, os estudiosos dizem que isso significa o acesso que agora nós temos ao Pai, a Deus. Antes era só o sumo sacerdote. Agora todos os homens têm esse acesso a Deus pela fé em Cristo Jesus.
mas também pode significar juízo. Rasgar do véu ali era o rasgar de Deus com o povo de Israel, indicando juízo contra os judeus, um juízo tanto imediato quanto um juízo futuro. Um juízo tanto imediato quanto futuro. E isso de fato aconteceu. Vocês devem lembrar que veio um juízo imediato. No ano 70 depois de Cristo, veio o juízo de Deus sobre Israel, o Israel da época, por meio do Império Romano. Eles se levantaram contra o Império e foram esmagados pelo poder da espada do general Tito. Esmagados. Em Marcos 13, vocês devem lembrar, Jesus profetizou largamente sobre esse juízo imediato, o que aconteceu contundentemente na história. Todavia, esse juízo imediato, ele tem um caráter proléptico. Ele tem um caráter proléptico, ou seja, ele apenas aponta para um juízo maior, um juízo pior, que virá na eternidade diante do trono de Deus. Então, o juízo que nós vimos sobre os judeus no ano 70 depois de Cristo, vale para todos os homens da face da terra, para mim e para você que está aqui. O juízo sobre Jerusalém, no ano 70, foi apenas uma amostra grátis do que vem por aí. Uma amostra grátis. O cerco, para vocês terem ideia, de um pouquinho de como foi a queda de Jerusalém naquela época. O cerco feito a Jerusalém foi algo tão terrível, tão terrível, tão terrível. Eles passaram 7 meses sem poder sair da cidade, cercado pelos exércitos romanos. Quando começou a faltar comida na cidade, as mães cozinhavam seus próprios filhos para comer. Os judeus que teimavam em sair da cidade eram ligeiramente presos e crucificados. Quando Jerusalém caiu, era tanta crucificação que faltou madeira para crucificar todo mundo. Um juízo imediato, local. Imagine o que vem pela frente no futuro. Caro amigo, ouça isso em nome de Jesus. Se Deus não poupou aqueles que se arrogavam filhos de Abraão, herdeiros da lei e dos profetas, porque rejeitaram seu filho, se Deus rejeitou aquele povo, o que você acha que ele fará com aqueles que também rejeitam Cristo no dia de hoje? O que você acha que ele fará? Você acha mesmo que Deus mudou? Você acha mesmo que o Deus da Bíblia é esse Deus dos coaches que estão aí na internet? É esse Deus da teologia do coach, da teologia da prosperidade, que é só amor, só graça, só misericórdia, só benevolência? Você acha mesmo que Deus se deixa zombar por aqueles que rejeitam constantemente o seu filho e o sacrifício do seu filho? Você acha mesmo? O juízo será sem misericórdia. Sem misericórdia. A ira de Deus virá esmagadoramente contra todos os que rejeitaram seu filho. Contra todos os que, tendo a oportunidade de viver piedosamente para a glória de Deus, não viveram. Antes, viveram para si mesmos, viveram para as suas vontades, viveram para seus prazeres pecaminosos, viveram para as suas luxúrias, etc. Poucos versículos, meus irmãos, em toda a Escritura são tão claros, poucos versículos são tão claros sobre quem serão estes que sofrerão o juízo de Deus, do que o que João escreveu em Apocalipse 21. Poucos versículos sobre quem virá o juízo
de Deus. Quem são estes sobre quem virá o juízo de Deus? Venha comigo para Apocalipse 21, por favor. Apocalipse 21. Verso de número 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui estão exatamente aqueles sobre quem virá o juízo eterno de Deus. Estes aqui eram exatamente as pessoas que, antes de Jerusalém cair, estavam vivendo. Era exatamente pessoas covardes, incrédulas, abomináveis, assassinas, imorais, feiticeiras, idólatras, mentirosas. Então veio o juízo de Deus sobre Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então João registrou para nós, inspirado pelo Espírito Santo, mais uma vez nos dando a bitola, o parâmetro de quem será os que virão sobre eles o juízo de Deus. Quem serão? Eu acho interessante quando João diz os covardes. Os covardes aqui são exatamente aquelas pessoas que elas vinham na porta do reino, mas nunca entravam. Elas vinham na porta do reino, mas elas nunca entravam. Elas nunca se compromissavam de fato com Jesus. Elas nunca tomavam uma posição firme. Elas nunca se posicionavam por Cristo. Elas participavam dos cultos, ela conhecia os louvores, elas gostavam até dos crentes. Mas nunca tomaram uma posição ao lado de Cristo, de morrer por Cristo, de estar com Cristo, de viver para Cristo. Estes são os covardes sentenciados aqui. Meu amigo, por um instante, em nome de Deus e das Escrituras, pare e pense na sua alma. Pare e pense na sua alma. Pense que você tem uma alma e vai prestar contas delas após a morte. Após a morte. Ali, Deus não vai querer saber o quão rico e intelectual você foi nessa terra. Deus não vai querer saber se você foi um bom vizinho, um bom pai, um bom patrão, um bom funcionário, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom profissional, um bom professor, uma boa professora. Deus não vai querer saber de nada disso. Sabe o que Ele vai querer saber de fato? Você confiou no meu filho para ser salvo? Você valorizou o que Ele fez no Calvário? Você foi lavado e remido no sangue daquele que derramou sua alma na cruz? Jesus Cristo, meu filho. É isso que Ele vai querer saber. Você confia nos seus próprios méritos para ser salvo ou confia nos méritos dele conquistado na cruz? Aí eu pergunto, qual será a sua resposta? Qual seria a sua resposta hoje, se acontecesse hoje? Ou se acontecer hoje, porque pode acontecer. Pode ser o caso de alguns aqui não chegar segunda-feira. Aí eu pergunto, qual seria? Você está preparado para esse momento? Está preparado? O que você poderá dizer em seu favor? O sangue de Cristo valerá por você? Creio eu, para encerrar essa mensagem, que não há melhor forma de concluirmos esse sermão exatamente lendo o Salmo 2. O Salmo 2. Ali está contido e resumido o modo como Deus vê os homens deste mundo e como vai julgá-los. Salmo de número 2. Venha comigo, por favor. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas.
Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Acerca de quem está escrito isso no Novo Testamento? Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho com F maiúsculo, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Está consumado. A missão de Cristo foi cumprida. A morte morreu na cruz. Cabe a você agora render-se aos pés dele e viver esta vida para todo sempre, conforme a vontade dele revelada. Querido Deus e Pai, te agradeço por tua palavra. Sei que o Senhor não se deixa sem testemunhar os corações. E ao mesmo tempo, Senhor, quando olhamos para esse texto que lemos hoje à noite em Marcos, e podemos perceber ali o teu juízo estampado na cruz do teu filho, onde ele estava pagando o preço pelos nossos pecados. Ah, Senhor, tem piedade de nós, ó Deus. Tem piedade do tipo de cristianismo que a gente vive semanalmente. Tem piedade do tipo, ó Deus, de fé que a gente evidencia semanalmente. Ajuda-nos a valorizar mais, ó Deus, o sacrifício do teu filho no Calvário. Nós somos pecadores, somos pó, Senhor. Precisamos do teu socorro e do teu amparo em nossas almas. Precisamos, ó Deus, que o Senhor abra cada dia mais o nosso entendimento, para que tudo que estudamos hoje à noite possa fazer um sentido prático em nossas vidas. E assim, Senhor, não caiamos debaixo do teu juízo, como aqueles judeus caíram. E como, ó Deus, todos aqueles que rejeitam teu filho cairão. Abre os olhos espirituais dos jovens que aqui estão, ó Deus. Abre os olhos espirituais dos casados, dos solteiros, dos homens e mulheres, moças e rapazes, dos idosos. Abre os nossos olhos espirituais, ó Deus, para que enxerguemos a tua ira. Um lugar para onde nós não devemos ir e não devemos nos pôr debaixo. Mas como veremos no domingo que vem, Senhor Deus, abre os nossos olhos para que enxerguemos nesse texto o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, o teu beneplácito, a salvação, a libertação, o romper com os grilhões da morte. Ver a morte morrendo na cruz, Senhor Deus, pelo sacrifício do teu filho. Ver a morte sendo de uma vez por todas condenada ali, Senhor Deus, e o teu filho triunfar gloriosamente sobre ela. É o que eu te peço, Senhor. E que assim possamos viver cristianismo, não um cristianismo medíocre, porque tu não és um salvador medíocre. Não um cristianismo meia boca, meia sola, porque tu não és esse tipo de Senhor e Salvador. Pelo contrário, Senhor, ajuda-nos a viver um cristianismo que de fato possa ser carimbado nos céus
como um cristianismo que existe para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te agradecemos, gratos, digamos amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar este hino e logo em seguida estaremos encerrando o nosso culto.